Bom, será que já começou? Não sei se é o meu sinal que está ruim outra vez. Bom, acho que agora sim. Eu hoje resolvi enfrentar o caos cognitivo com livros, né? Não só de economia ou ciência política ou sociologia, mas também com literatura, né? Porque eu tenho observado, mesmo aqui entre os companheiros, né, uma falta de visão mais ampla do que significa cultura para uma população, para um país, né? E claro que isso tem aí condições históricas, né, que limitaram o conhecimento literário ao ponto de hoje nós termos aí uma leitura apenas fundamentalista da realidade, né? Usando textos da Bíblia de mais de 3.000 anos atrás, entendeu? E como se isso pudesse explicar tudo o que acontece hoje, né, no mundo. Um, uma época, né, que tinha outras condições históricas, então as coisas são tiradas de um contexto e colocadas em outro, atual, entendeu? Para explicar situações que completamente novas, né? Então, me parece que a falta de contato com a literatura nos trouxe a essa condição limitada, né, de leitura da realidade. Eu escolhi 5 livros que eu gostaria de apresentar para vocês, que são livros que eu considero essenciais para se entender a realidade não só brasileira, mas latino-americana, né? O primeiro é esse aqui, olha. As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, que é um livro de história, mas escrito de uma forma literária, né? Parece literatura mesmo, um conto, né? Um romance. O outro livro realmente é um romance, né? Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão, né? Que também considero essencial para se entender a realidade latino-americana. Esse outro aqui é de um geógrafo brasileiro, Milton Santos, né? Que sintetiza a visão que entrou para a história com esse título, né, Teoria Marxista da Dependência, né? Esse livro, por uma geografia nova, ele traz aqui toda a situação que a gente está vivendo ainda hoje, de dependência do imperialismo, né? Da nossa submissão. Esse aqui é um romance da Márcia Tiburi, Uma Fuga Perfeita Sem Volta.
Eu não sei se está dando para vocês verem isso. Que tem uma parte da nossa história aqui que é muito importante que se conheça. As origens do caos cognitivo, talvez a gente pudesse chamar assim. Como é que começou tudo isso? E esse aqui é uma obra fundamental para entendermos a dependência estrutural, né, histórica, ao imperialismo que somos obrigados a aceitar. Né? Darcy Ribeiro. O dilema da América Latina. Essa situação de dependência estrutural que nós vivemos até hoje é preciso ser compreendida, né? Porque são condições históricas que condicionam a reprodução das condições de dependência. Né? A nossa classe dominante, né, chamada burguesia nacional, ela não fez a sua revolução como nos outros países capitalistas, né? Então, como eu costumo dizer, se acostumou a mamar nas tetas do Estado. E o Estado brasileiro, ele se formou justamente para favorecer essas classes dominantes. E hoje nós voltamos a ter um governo completamente submetido a essas condições, né? E essa semana tivemos aí a surpresa, né, que parece que tem pouca gente entendendo isso, realmente o que tem aí, o que está acontecendo nessa disputa por decisões dentro do atual governo, né, que é um bloco histórico surgido de um processo de exclusão do Partido dos Trabalhadores. Né? Então, essa confusão que a gente tem visto na mídia esses últimos dias, quem está acompanhando já percebeu que está muito difícil de compreender. A cada dia que passa está mais complicado saber o que é o que, quem é quem aí nessa disputa por espaços de decisões. O Congresso tomou decisões que o governo não está cumprindo. O Nazi vai para o Twitter, para as redes sociais, para o Facebook, e fala para o público, digamos assim, não vou chamar de hordas nazistas, porque ele atualmente está falando para um público mais amplo, que a gente não sabe, na verdade, se é coisa que ele cria, né, ali na porta do Alvorada, ou se realmente as pessoas estão ali espontaneamente. Né? Mas, de qualquer maneira, ele insiste em se dirigir
ali naquele espaço midiático dele, pessoal, insistindo em voltar a trabalhar, em que não precisa fazer a quarentena porque o vírus não é perigoso e que a economia é importante. Então, ele coloca a economia contra a sobrevivência das pessoas como se essas duas coisas não tivessem uma relação intrínseca, né? E as pessoas que não compreendem direito essas questões, né, de economia política acreditam nas coisas que ele fala. Então fica parecendo que precisa voltar ao trabalho, que não tem perigo algum. Depois, como ele é muito criticado, ele vai em cadeia nacional e tem um discurso completamente diferente, que o governo vai tomar todas as providências para manter a segurança das pessoas em casa. Só que realmente as decisões efetivas ele não toma, ele fica enrolando. Não libera o pagamento mínimo de R$ 600, né? Não cria as condições, como eu já falei aqui antes, ele não cria as condições para que isso aconteça, né? Fica dificultando, e eu já tinha dito que ele talvez fizesse isso, né? Então, estamos aí, os dias passam e a situação não se resolve, né? É proposital o que ele faz, porque, na verdade, o que mantém esse bloco hegemônico, né, que está no poder, são os interesses financeiros, né? Então, quanto mais tempo ele demorar para tomar as decisões efetivas, ele tem mais tempo para tomar decisões que favoreçam aos banqueiros e à classe dominante. Então, fica parecendo que é uma maluquice o que está acontecendo, né? Que ele é um louco, um demente. Ele realmente é, mas ele faz de propósito, porque ele quer primeiro se manter no poder, né? Essa situação que se criou com os comandantes, né, os generais, que muita gente está achando que ele está isolado, né? E vão deixar ele como uma rainha da Inglaterra, né? Que estão falando. Isso não é verdade, né? Não é. Esse bloco de poder que está governando o país não tem o menor interesse na classe trabalhadora, em ajudar ninguém. Eles são pressionados por decisões da Organização Mundial de Saúde e por isso eles têm que manter a fachada e por isso ele vai para a mídia dominante, em cadeia nacional, falar que está tudo bem, que vai cumprir todas as exigências internacionais. Mas ele realmente, na execução das tarefas, ele atua de uma outra maneira contrária às decisões. E essa encenação toda entre ministro e ele, ministro da Saúde, né? Isso tudo é cena. Então, essa questão da cena política, né, e o que realmente acontece, que não é transparente, né, que é a luta de classe, que realmente é o que motiva as pessoas a atuarem nesse governo. É impor para toda a população brasileira, trabalhadora, condições de submissão completa ao imperialismo. Todo o resto é encenação.
para enganar, ludibriar e para que a classe trabalhadora não compreenda o que está acontecendo realmente. Ele continua mantendo a publicidade paga no YouTube do Brasil Paralelo, as peças de propaganda continuam passando antes de todos os vídeos no YouTube. A rede de disseminação de fake news está a todo vapor, né? A gente continua recebendo mensagens mentirosas, né? Um caos completo na informação e o principal, né? É difícil a gente conviver com isso. Eu sei que é muito difícil, mas a gente vai ter que enfrentar isso. A gente não pode contar com aquele congresso, porque ali as decisões não têm força para impor ao governo, ao executivo, uma tomada de posição a favor dos trabalhadores. E isso fica muito claro quando ele, ao invés de usar o BNDES para conceder os empréstimos às pequenas e médias empresas, ele transfere o recurso para os bancos privados para que esses emprestem lá na ponta, né? Então, o que nós vamos ver nos próximos meses é um endividamento maior da sociedade, né, dos pequenos empresários, e a luta vai ser dificultada, né, porque sem condições de cumprir a dívida, né, o caos social vai aumentar, né? Vamos ter mais desequilíbrios de orçamento, né? Equilíbrios fiscal, né? Que chama, né? O equilíbrio fiscal. E aí está o problema real, né? É a dívida pública. Então, eu vou mais uma vez falar disso aqui. Agora é a hora da gente enfrentar esse problema, fazer a auditoria da dívida. Nós temos que mobilizar a sociedade nesse sentido, né? De criarmos as condições para que a auditoria cidadã da dívida aconteça. Eu volto a falar aqui no final desse vídeo. Nós precisamos de educação. As pessoas precisam ler. E quando essa quarentena passar, nós vamos precisar de um outro currículo escolar que crie uma nova mentalidade nesse país, capaz de superar essa limitação cultural, porque a nossa consciência crítica, ela se alimenta de quantidades de informação e de um aprendizado reflexivo sobre essas informações.
senão não existe discernimento. Né? É assim que o cérebro da gente funciona. Né? Sermos capazes de discernir a verdade dentro de um contexto histórico é um aprendizado. Né? E para isso a gente precisa de uma revolução cultural. Nós vamos precisar fazer isso. Não vamos poder adiar mais isso. Senão o Brasil não vai sair dessa situação de dependência estrutural, né, que parece eternizada. Então, a mensagem final aqui é: vamos ler boa literatura, né? Uma literatura capaz de despertar a nossa lucidez, né, para a realidade concreta. Eu espero que vocês divulguem, comentem e participem dessas lives para que a gente possa avançar, né, no debate crítico. Um bom dia para todos e seguimos na luta. Um beijo.